As passagens bíblicas sempre nos ensinam uma lição, uma reflexão, um posicionamento que fará a diferença em nossa vida, em nossa semana, em nosso cotidiano. Hoje contarei a história da rainha Jezebel. Jezebel era filha de rei Fenícios, que por conveniência política e financeira casou-se com Acabe, filho de rei de Israel. O povo de Israel já tinha por dominância uma religião cristã e já conheciam os preceitos da religião cristã. Porém, a rainha Jezebel acreditava ainda nos deuses do Baal e conseguiu com que o marido lhe desse um espaço no castelo, do qual ela colocou os seus deuses fenícios e dedicava a ele cultos semanais. O marido encantou-se pela novidade e começou a seguir a sua rainha. O profeta Elias, que divulgava o cristianismo na época, entrou em divergência com a rainha, que mandou persegui-lo, e foram assassinados vários profetas. Elias fugiu para o deserto e profetizou que a rainha Jezebel morreria e seria devorada por cães. E essa discórdia continuou. Foram reunindo homens que pensavam ao contrário da rainha e de seu rei Acabe, que finalmente invadiram o castelo, matando os profetas de Baal, e a rainha, tendo a oportunidade de fugir por uma alta janela do castelo, caiu, e ao cair foi devorada por cães que passavam lá naquele momento. Antes dessa tragédia toda acontecer, profetas de Baal e profetas cristãos fizeram uma espécie de festival para ver qual deles tinha mais poder. E o que tivesse mais poder deveria lançar fogo a madeiras previamente colocadas naquele espaço. E quem conseguiu tal façanha, de acordo com o Velho Testamento, foram os cristãos, desmoralizando assim os profetas de Baal. Qual a importância desta passagem para a nossa vida? Seria de condenar aqueles ou aquelas religiões que têm imagem, que gostam de suas imagens e que rezam frente às suas imagens, lembrando dos espíritos que elas representam?
Não, jamais. O que esta passagem deveria trazer para todos nós é que não importa que sejamos cristãos ou que adoremos os deuses de Baal. A preocupação do Senhor do Universo é com as nossas ações. É o que fazemos de bom da nossa vida para nós e para as pessoas que conosco convivem, independente de seguirem uma religião ou outra, uma doutrina ou outra, ou que seja uma seita ou outra. Porque Deus gosta de ver as ações. E um bom coração sempre será de um dono de boas ações. Não importa que seja espírita, católico, evangélico ou qualquer outra religião. A beleza estará naquele que souber respeitar a crença do outro. As igrejas, os templos, as casas de orações são como escola, onde todos vão para aprender e para se educar espiritualmente. Não importa que seja frequentador de uma dessas casas assíduo, se não tiver o compromisso de melhorar, se não tiver o compromisso de ser um transformador da sociedade em que vive, um transformador positivo, um multiplicador de boas ideias, de bons projetos e de ensinamentos sadios. A todo momento temos oportunidade de aprender, temos a oportunidade de ensinar. E por isto que estamos a todo instante interagindo muitas vezes com pessoas tão diferentes de nós. E aí está a grandiosidade de aprender. Porque todos têm algo a ensinar e todos têm algo a aprender. Na história de Jezebel, estavam errados tanto os cristãos quanto os que seguiam os deuses do Baal. Primeiramente, jamais devemos perseguir o outro por pensar diferente ou agir diferente de nós. Muito menos matar, agredir e machucar. E foi comprovado que tanto de um lado como de outro não houve o respeito, não houve a harmonia, não houve principalmente o amor que deve envolver as pessoas em todos os tempos e em todas as gerações. É muito fácil criticar, é muito fácil apontar e pôr defeitos nas coisas que são importantes para o outro, que ele segue ou que ele acredita. Mas devemos, acima de tudo, olhar para dentro de nós e entender: será que estamos seguindo uma religião, uma filosofia apenas de fachada, apenas porque não queremos
fazer uma outra coisa naquele momento? Ou estamos realmente em uma casa de oração porque temos o propósito de melhorar, porque temos o propósito de trabalhar no bem, de ser diferente e divulgar os valores morais pregados por essa doutrina ou por essa filosofia. Não importa onde seja o lugar em que encontre com Deus, onde estreite os seus laços de convivência, onde entendam que estão ali para pensar, para refletir e especialmente para reafirmar o seu compromisso com a verdade, de ser bom, de ser honesto e de abraçar com todo carinho a vida que Deus nos deu, as oportunidades, as vitórias e derrotas, mas acreditar que Deus é Pai de todos, do bom e do ruim, do honesto e do desonesto, do perverso, do caridoso, e que Ele oportuniza a todos os seus filhos. Basta abrir o coração para o bem e entender quais são os caminhos que levam às realizações, ao crescimento moral, ao caminhar para a luz, tendo em mente que tudo aqui é uma passagem e que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Apegue-se na oração e peça. Deus quer saber de que você precisa, mas peça com fé, porque tudo lhe será dado. Todos os seus desejos serão atendidos. Batei e a porta se abrirá. Esta foi uma promessa que será cumprida. Amém. Assim seja. Amém. Que lá. Você já vai pedir para tirar mesmo? Hoje é dia quanto? Nós passamos tão depressa, né, gente? Deus sabe as necessidades de cada um e não abandona seus filhos ao léu. Tudo o que acontece é para crescermos na fé e redirecionarmos o nosso caminho com mais atenção aos percalços da vida, para não persistirmos nos mesmos erros. Cada um tem dentro de si a centelha que o conduzirá cedo ou tarde para a luz. As pazes. Você é mais que uma irmã. É alguém que gosto de guardar nas batalhas diárias. Preciso que olhes mais, que acredites mais, que momentos bons vão de chegar. Marta, meu filho, minha vida, por onde ando, protejo os vossos como se fossem meus, pois conheço vossas preocupações. Pedro.
Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente. A minha passagem é rápida, conforme sabe. Hoje venho trazer um recado especialmente para os médiuns que aqui se encontram, porque na verdade as pessoas, assim como não querem mais trabalhar, terem compromisso sério, frequentar uma casa de oração, também não querem exercitar a mediunidade. E um momento carece de pessoas para trabalhar na seara do Senhor. É um momento de muita tribulação, as pessoas andam desorientadas, a melancolia, a tristeza, a depressão tomam conta da nossa sociedade, as necessidades são imensas, necessidade de alimento, necessidade de remédio, necessidade de trabalho, necessidade de pessoas verdadeiras para conviver, para confiar, para estreitar laços de amizade ou laços afetivos, matrimoniais. É preciso que os médiuns, que os trabalhadores estejam se disponibilizando em algum lugar, pelo menos uma vez por semana que seja, a fim de atender essas pessoas. Na verdade, as pessoas buscam a todos os momentos casas de orações. As igrejas ficam repletas de pessoas precisando de ajuda e à espera do milagre. E o que acontece? Que quando esse milagre não chega, elas se afastam. Então é preciso que haja lugares onde elas sejam esclarecidas de que maneira acontecem as coisas na vida, a importância de vibrar positivo, a importância de acreditar em dias melhores, ter um certo entendimento de que nós plasmamos o que queremos, da importância do positivismo na vida, da oração, das boas vibrações, de sair do padrão vibratório baixo e ir para um padrão vibratório mais alto, de propósitos maiores, a fim de que aquela mesmice que atrapalha o cotidiano, a pessoa seja capaz de livrar de tudo isso. Cá estamos à procura de uma oportunidade nesta seara para que possamos auxiliar alguns amigos, algumas pessoas necessitadas, algumas pessoas totalmente desconhecidas, mas que de nós precisamos. Estamos a serviço a quem precisar e a qualquer hora que precisar. Assim deveria ser o propósito de todo médium que recebeu esse dom tão maravilhoso e que deve colocá-lo em prática. Passei por outro dia aqui e pedi a um elemento, a um trabalhador desta casa, que promovesse um encontro com vários dirigentes do centro da cidade, de todos os centros desta cidade e de cidade vizinha, que enviasse convites e que fosse feita uma espécie de seminário, onde seriam questionadas algumas perguntas que previamente a espiritualidade passaria para médium, a fim de que fossem debatidas e que depois cada um apresentasse a sua resposta. Após esse debate, o condutor do seminário esclareceria qual deveria ser o melhor posicionamento do dirigente
em relação àquela situação específica. Porque a preocupação da espiritualidade é que os centros andam perdendo, né, o verdadeiro significado de existir. E o centro tem que ser, acima de tudo, um posto socorrista. E, portanto, ter trabalhos específicos, sessão mediúnica, passes, ajuda fraterna, trabalhos com ciências alternativas, com medicina alternativa, né? Por exemplo, florais, com reiki, né? Com cristais, enfim, coisas que não demandam tanto dinheiro quanto a medicina tradicional, porque o dinheiro vai ficar tão difícil que poucos terão acesso ao remédio. É preciso que haja essas medicinas alternativas para que todos possam ser atendidos. E também que posicionamentos humanos e mesquinhos deixem de existir dentro do centro, que na verdade os dirigentes deleguem as decisões maiores para os mentores da casa. E para que esses mentores orientem em determinados trabalhos, em determinadas posturas que devem ser mudadas. Então, já enviei previamente 20 perguntas, possivelmente enviarei mais 20 e gostaria muito que esse seminário acontecesse, porque está na hora dos centros falarem a mesma língua, terem a mesma postura e, principalmente, se colocarem num papel de disponibilidade a todos. O que tenho a falar também é que não importa se um centro tem muitas pessoas ou se tem poucas pessoas. Irmãos desencarnados sempre procuram o centro e precisam de socorro. E um centro deve existir para atender os irmãos encarnados e os irmãos desencarnados. Gostaria também de falar da questão das ações a serem desenvolvidas no centro. Que as ações precisam ser muito pensadas para que depois não haja a quebra por parte de alguns médios a compromissos pré-estabelecidos. Você me entendeu do que eu estou falando, não me entendeu? Tá? E a minha passagem é breve. Se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, que precise de algum direcionamento, eu estou agora. Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja, assim seja.